Olá pessoal, sou Denilton, moro em Fortaleza que fica no Ceará. O meu relato é bem cabuloso. Eu tenho 27 anos e de 2009 a 2012 trabalhei numa empresa multinacional aqui em Fortaleza. É uma grande empresa de telecomunicações e lá existiam vários relatos sobre uma loira que rodava os corredores e principalmente o térreo, as escadas e os banheiros. Certo dia, por volta das 6 da manhã, uma amiga minha foi ao banheiro, e tão grande foi o susto quando ela viu pelo espelho uma moça loira, toda de branco, e com muito sangue no rosto e nos cabelos. Ela estava pedindo ajuda, e também o seu noivo de volta. Segundo o que contam as pessoas mais antigas da empresa, era que essa loira era noiva de um menino de um outro setor, diferente do dela, mas que numa segunda-feira pela manhã, ele disse que queria conversar com ela, e por volta das 9 horas da manhã, ele disse que não dava mais certo o noivado. A loira, muito apaixonada, não aceitou o fim e pulou do quinto andar da empresa. E desde então, conta-se que é comum vê-la pelos corredores, pedindo seu noivo de volta e dizendo que ainda o ama. Certa vez também, uma supervisora da empresa teve que trabalhar no horário de madrugada, e por volta das 2 da manhã, uma moça branca de cabelos cor-de-mel e um perfume de lavanda floral foi até a mesa da supervisora para falar que não estava conseguindo abrir o seu sistema para poder atender seus clientes. A supervisora de imediato fez contato com a área técnica da empresa e passou a matrícula da moça que até então não estava conseguindo trabalhar. Quando o moço da informática avisou para a supervisora que essa moça não fazia parte do time de funcionários, a supervisora logo se espantou e, ao olhar em volta para localizar a menina, a supervisora não avistou mais a tal funcionária. Sendo assim, a supervisora foi até o RH da empresa e teve acesso à filmagem do dia anterior. E tão grande foi a surpresa quando a supervisora viu as câmeras que ela estava falando só, ou seja, aparecia ela gesticulando sozinha, conversando sozinha, e em momento algum localizaram sequer um vulto nessa filmagem, e sim apenas a supervisora sozinha. Segundo a supervisora, a menina tinha um cheiro de flores. Era como se alguma roseira tivesse tomado conta do local. Realmente, nessa empresa o térreo é um andar frio e um pouco misterioso, visto que, como o RH fica no térreo, algumas pessoas do próprio RH relatam que quando ficavam até um pouco mais tarde, ouviam passos e computadores ligando sozinho, e misteriosamente, sempre que o elevador é acionado, ele para no térreo e abre as portas, como se alguém de fato fosse descer. Lá as pessoas evitam andar só no elevador. Eu mesmo não tinha coragem de andar sozinho no elevador, pois comigo também aconteceu algo muito estranho. Em uma certa manhã, ao voltar do lanche, fui no banheiro. As pias do banheiro possuem aquela torneira que é de sensor, ou seja, ao colocar a mão, automaticamente cai a água. Aí estava eu lavando as mãos. Foi quando duas pias após a minha, a torneira ligou e ficou derramando água sem parar. Era como se alguém estivesse usando. E detalhe, sabe aquele negócio que seca a mão com ar quente? Pois é, ele também ligou sozinho. E claro que quando vi aquilo, eu corri. O restante de tempo que permaneci na empresa, só ia no banheiro que era mais movimentado e nunca ficava sozinho no banheiro, pois sentia uma estranha sensação de estar sendo observado. Mas uma coisa eu digo, tem água ali. É uma sensação muito cabulosa. E em falar no elevador que sempre quebrava misteriosamente, e quando ele parava no térreo, ficava abrindo e fechando sem parar, e ninguém descia. Comenta-se que essa loira nunca aceitou o fim do relacionamento, e as pessoas diziam que na madrugada ouviam choros na escada, e quando iam olhar, viam apenas vultos.
Olá a todos que acompanham o canal Relatos do Sam. Eu me chamo Maria Inês. Quero contar uma história que foi contada a mim pelo meu pai e pelo meu avô. Um relato muito antigo de conhecidos e vizinhos. É algo que já vou deixando bem claro para todos, que não sei se foi real ou se era apenas parte do imaginário das pessoas. Pois naquele tempo os mais humildes, principalmente as pessoas que viviam na roça, assim como a minha família, acreditavam em tudo o que era dito, e às vezes até aumentavam um pouco as histórias. Mas contava meu avô que foi algo real, pois naquela noite de missa, ele mesmo viu o braço do padre sangrando. E só para complementar, e que depois não venham me atacar nos comentários, eu sou católica apostólica romana. Estou aqui apenas contando uma história antiga dos meus avós, e que de nenhuma maneira quero denegrir ou falar mal da religião. Dito isso, vamos para o início do relato. O ano era 1953. Somos todos aqui de Pernambuco. Meus avós já tinham 3 filhos e moravam em uma pequena casa próximo de um pequeno povoado, não tão perto quanto possam imaginar. Contava meu avô que eram 2 léguas para se chegar até lá, e que demorava tanto para ir, como também para chegar. Seu transporte era normalmente as pernas, ou se não a carroça do seu pai, que tinha um jumento que servia para tudo, já que eles viviam com o que podiam encontrar ali na roça. Plantavam milho, feijão e tudo que a terra desse eles estavam plantando. O divertimento era tomar banho no único açude que tinha por perto, ou se não ir para os forrós, que algumas pessoas dali faziam, o que era algo bem comum e que todo fim de semana tinham. Contava minha avó que não ia para esses forrós. Sua vida era de oração e consagração. Todo sábado ou domingo era sagrado ela ir à missa, no pequeno povoado que tinha ali próximo da localidade. O padre, que aqui chamarei de Leonardo, para não denegrir seu nome e memória, já que em vida disseram que ele tinha sido uma boa pessoa e feito muitas coisas boas para as pessoas que residiam ali naquele pequeno povoado, assim como também para meus avós. O padre Leonardo tinha o costume de sempre visitar a casa de fiéis. Costumava ficar no prosa com alguns moradores ali da região. E assim como todo padre da localidade, ele teria que ficar ali por mais ou menos uns 8 anos. Porém, não demorou muito para coisas estranhas começarem a acontecer na localidade, sendo que tudo se deu início quando o padre chegou na cidade. Não de imediato, claro, porém tudo começou na época de Quaresma. Algumas pessoas passaram a ver um demônio, assim como eles mesmos contavam. Esse demônio tinha feições humanas, mas também tinha feições de porco, além de ter na cabeça o que pareciam ser 2 chifres, já que orelhas não podiam ser, pois essas eram tão grandes que ficavam batendo abaixo do seu pescoço. Descrevendo assim, até já sabemos e possamos ter ideia de como aquilo era um ser muito bizarro. Essa criatura estaria rondando pelas regiões, destruindo cercas e comendo as criações, bodes, ovelhas, galinhas, e às vezes nem as vacas eram poupadas. Porém os ataques não eram diários. A criatura sempre atacava na noite que a lua subia no céu, ou logo após ter se passado pelo período. E quando atacava, a criatura deixava um rastro de destruição por todo lado. Muitos foram os prejuízos ali dos moradores, tanto que chegaram a se armar para pegar tal criatura. Porém, por mais que tentassem, nunca conseguiam. O bicho era astuto e muito rápido. Uma hora estava aqui e em outra não estava mais. Sem contar que o si era mais alto que um homem. O meu avô, assim como outros moradores da localidade, foram pedir ao padre para expulsar o demônio que atacava as criações. E alguns que viram a resposta do padre se surpreenderam, pois ele parecia já saber de todos aqueles ataques, e de fato, sabia mesmo. O padre Leonardo chegou aí em algumas fazendas e sítios, benzeu, rezou e pediu para que as pessoas não ficassem fora de hora na rua,
Dizia ele que aquele demônio era forte demais e que poderia ser que ele tentasse atacar alguém. Isso só fez com que as pessoas ficassem mais assustadas. Ora, foi um padre que falou isso. Se ele não tinha autoridade para espantar aquela coisa, quem teria? Bom, por muitos meses a criatura atacou e devorou muitos animais. Porém foi com o tempo que eles descobriram quem que virava bicho. E descobriram que no fim, a coisa era o próprio padre. Em uma noite cansado de tantos ataques, e depois de perder quase metade das suas criações, um certo homem da região diz ter atirado, brigado e cortado aquela criatura. Ele disse que o bicho estava devorando uma de suas galinhas. Ele na espreita veio por detrás do bicho e meteu-lhe chumbo. A coisa avançou sobre ele, mas o homem já estava preparado, e num golpe certeiro, acertou o braço e o pescoço do bicho. Dizia o homem que a criatura deu 2 passos para trás, e parecia implorar por misericórdia, e quase falou. Mas isso era só para ele baixar a guarda, pois quando o homem menos esperava, o bicho se pôs de quatro e correu na sua direção contrária. Esse homem disse que agora era só esperar para ver quem iria aparecer com os braços ou com o pescoço ferido, pois a faca estava embebida em água benta, e que mesmo voltando a ser gente, os cortes ainda seriam visíveis. Agora era só questão de tempo para descobrirem quem que era a criatura. Só que não surgiu nenhum suspeito. Ninguém da região apareceu com os braços cortados. Ninguém viu alguém sangrando ou procurando por ajuda. Então, quem era o lobisomem? Bom, mas tinha uma pessoa que apareceu doente. E essa pessoa era o padre. Estava tão doente que não celebrou os 5 dias de missa. Daí já veio a desconfiança de todos. Será que o bicho era o padre? Pensavam os moradores. Mas não podia ser. Até ficaram pensando no pecado que estavam cometendo, ao vincular o padre àquela horrenda criatura. Mas acabou que no fim todos ficaram sabendo quem que virava o bicho. Era um domingo de missa. Meu avô tinha ido com minha avó, já que ele, diferente dela, ia à missa uma vez por mês. E como era começo de mês, lá estava ele indo com ela para a missa. Sentaram-se no primeiro banco, a poucos metros da onde o padre celebrava a missa, e viram quando ele veio lentamente para celebrar sua última missa naquela igreja. O padre parecia bem debilitado, cansado e até assustado, devido à feição do seu rosto. A missa começou e tudo ocorreu como de sempre. Primeira leitura, segunda, salmo e enfim chegou a hora do evangelho. E foi aí que todos viram. Quando o padre levantou a Bíblia acima da sua cabeça, notaram a mancha de sangue. Alguns perceberam, mas outros não. Os meus avós, como estavam no primeiro banco, notaram, mas ninguém falou nada. A missa seguiu como de sempre, e depois acabou, e de lá todos estavam assustados, e alguns até enraivecidos, pois o tempo todo era o padre. Alguns acreditaram nisso, mas outros não. Porém, depois de muito dizer e não dizer do povo, as conversas acabaram chegando no ouvido do padre. E foi aí que algo mais macabro aconteceu. Ele até poderia vir a público para poder falar sobre essas suspeitas. Mas o padre em uma manhã foi embora. E com pouco mais de um mês, outro padre assumiu no seu lugar. O que foi estranho para muitas pessoas, mas ainda assim achavam que ele estava com medo de ser linchado ou ser atacado por alguém ali da região. Mas logo essa possibilidade caiu por terra, já que os ataques da estranha criatura cessaram de uma vez, logo depois que o padre foi embora. O que era certeza para muitos de quem que virava tal criatura e devorava os animais era o padre Leonardo. Então, Sam, eu não quero revelar meu nome nesse relato, e nem o nome da cidade em que isso aconteceu. Porém, por ser um caso muito antigo, sei que muitos nem vão se lembrar. Eu mesma só ouvi uma única vez,
e todos que presenciaram a ferocidade daquele ser já se foram há muito tempo, e talvez até o próprio padre. E repetindo para todos: não venho aqui para atacar nenhuma religião, apenas para contar um caso antigo dos meus avós, o caso do padre que virava bicho. Boa noite.